Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Seja bem-vindo a mais um programa Boa Pergunta. O entrevistado desta edição começou a cantar aos 10 anos de idade. Sua primeira composição foi aos 13. Hoje tem mais de 100 músicas gravadas. Cantor, compositor e produtor. Ele também é o segundo tenor do Quarteto Vox e tem um CD solo intitulado Íntimo de Deus. Samuel Loya conta o Boa Pergunta desta edição, os momentos marcantes da sua vida. Samuel, você aos 10 anos de idade já cantava num quarteto com adultos, os outros componentes eram adultos. Como você se sentia cantando com adultos, sendo uma criança? As pessoas comentavam alguma coisa? Como era isso? Eu sentia um pouco de... os adultos, né? Eu tinha um pouco de dificuldade para cantar com eles, porque eu queria me infiltrar da maneira dos adultos, né? E eu era uma criança. Montei um quarteto para mim, né? Com outros 3 adultos, né? Que entenderam Foi você que montou o quarteto? Foi eu que montei. E eles toparam? Toparam de primeira. Cantando um quarteto dirigido por uma criança? Pois é. Que e a gente manteve uns 5 anos cantando juntos. Eu que ensaiava eles, eu que passava as vozes para eles. Era bem engraçado, assim. Legal. Então, você já cantou em quartetos, em grupos. E quando foi que você decidiu, então, fazer a carreira solo? A carreira solo, ela veio há 7 anos atrás. Teve um período da minha vida que eu fui morar fora do Brasil, morei 1 ano na Europa. E na volta da Europa eu encontrei alguns amigos, fiz algumas amizades que me proporcionaram essa oportunidade, né, de estar fazendo o primeiro CD. E eu lancei meu primeiro CD em 2010, que é o CD Íntimo de Deus. Você participou já do show de abertura de 2 apresentações internacionais aqui no Brasil, né, que foi o do Gator e do A Capella. E eu queria que você contasse pra gente o que teve de semelhante nessa experiência, né, que ambos são internacionais, e o que foi totalmente diferente dessas 2 experiências. Você tá bem esperta no meu blog lá. Claro. Então, pra mim foi um privilégio, porque são grupos que eu cresci ouvindo, né? A Capella, Gator Vocal Band. Pra mim, nossa, quando eu recebi o convite, foi maravilhoso. Na primeira, foi justamente com o Gator, né? Eu tive, na quinta-feira nós fizemos a apresentação, eu fiz a abertura junto com um grupo que eu produzi lá no Recife, que é o Projeto Querigma. Aí fiz a abertura com eles lá e na sexta-feira era quando nós voltaríamos para São Paulo e eu perdi o meu voo. Eu perdi meu voo e coincidentemente a pessoa que estava me levando para o aeroporto, depois de me levar para o aeroporto, iria para o hotel do Gator, né? Então assim, que triste, né? Perdi meu voo, eu tive que ir pro hotel. Tive que passar a tarde com o Gator lá. E aí a gente ficou a tarde toda e assim, você falou de semelhança, né? De diferenças. Foi um caso curioso, porque eu não falo inglês, né? E foi muito ruim pra mim, porque nós sentamos juntos na mesma mesa, almoçamos juntos e ficava um sentado do lado do outro, aí eu olhava pro outro assim... né? Porque a gente não falava, eu não sabia falar nada, eu queria falar, eu sou fã deles, né? E eles me viram cantando também, queriam falar comigo, eu queria falar com eles, mas não tinha nem um tradutor. Não tinha nem, né, um tradutor perto, então foi ruim isso. E no A Capella, foram aproximadamente 8 meses depois, assim, o espaço da apresentação dos 2 grupos. E eu saí do Gator já com uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu vou precisar aprender inglês, porque não é possível, né? E aí eu comecei a aprender e tal, comecei a fazer curso e tal. E quando a Capella veio, nós também tivemos a mesma situação. Nós sentamos para almoçar juntos. Perdeu o avião de novo? Não perdi, dessa vez não perdi. Eles foram para São Paulo e nós fomos numa churrascaria para cantar. E aí sentamos próximos assim. Eu não vou falar para você que eu falei, porque eu não falei, mas assim, já consegui entender e algumas coisinhas. E aí prossigo o meu curso de inglês até hoje e não vou desistir enquanto eu não falar inglês. Opa, bater um papo. Isso aí. Legal. E você então é cantor, é compositor e é produtor. Qual dessas suas facetas você gosta mais, se identifica mais? Bom, música de um modo geral me prende, né? Qualquer tipo de música, seja cantando, seja fazendo música, sendo produzindo, mas a produção
é uma coisa que me chama um pouco mais a atenção, porque tem todo um processo de criação, né? Para fazer a produção de um disco, então o que eu preciso fazer? Preciso sentar, preciso compor, preciso arranjar, preciso ir gravando as coisas, os instrumentos, tem o processo completo, né? Sim, um processo completo, e aquilo te dá prazer de fazer, né? Não é uma coisa que você fica assim, tem que ir lá, tem que fazer. Não, não é isso. Você faz com gosto, porque você vê a coisa tomando corpo, né? Você grava um piano, depois você vai, coloca uma bateria, um baixo, uma guitarra, vai vendo tomar corpo. Você grava o vocal, depois grava a voz do cantor, depois mixa, vai vendo a coisa acontecer. Então, para mim, assim, desde o início até o final, é um processo muito prazeroso, né? Não que cantar não seja prazeroso, porque é também, né? Mas o processo da produção me encanta demais. Talvez um pouquinho mais do que cantar. Você compôs a primeira vez aos 13 anos, hoje já tem mais de 100 músicas gravadas e é produtora há 7 anos. Conta um pouco dessa sua experiência, tem alguma coisa internacional, como é? Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira produção internacional na França, com a cantora Emily Brasil. E agora eu estou vivendo uma outra experiência bem interessante também, que são um trabalho que eu estou fazendo lá na Angola, do grupo ID7, que chama Inspirados por Deus, né? O 7 é porque são 7 cantores. Legal. E está sendo muito bom. Eles vieram para o Brasil para fazer a captação de voz, eu levei eles na Rádio Novo Tempo, fizeram lá uma programação. Realmente o nome faz jus, porque são realmente inspirados por Deus, tem um grupo maravilhoso. E para mim também está sendo muito legal. Agora a gente vai fazer o lançamento desse disco, né? Lá na Angola, vou ter oportunidade de ir lá para lançar esse CD também. E vai produzir também outra coisa junto? Isso. Nesse meio tempo que eu estiver lá, eu também vou produzir 2 clipes de 2 grupos, outros 2 grupos angolanos, né? De lá também. Um é o ID7, aliás, na verdade são 3. É um do ID7 e 2 de outros grupos. Um dos grupos chama Vibes e o outro não me recordo agora. Mas eu sei que os 3 da África do Sul. Os 3 da África do Sul. E, por intermédio deles, agora essa porta africana se abre, né? Porque eu já estou começando a fazer outras coisas. E o tema do seu CD é Íntimo de Deus. Por que você escolheu esse nome? O que ele significa para você? Hoje eu falei numa entrevista que eu dei na igreja de manhã, eu contei uma pequena ilustração e que eu acho que é importante, né? Para a gente ter um ministério, nós precisamos viver aquilo que a gente está pregando, né? A gente não pode ter a vida oposta àquela realidade que nós temos, né? Que é a realidade do ministério. E eu acho que o fundamental é que você tenha realmente uma vida de intimidade com Deus. Por isso que quando eu fui fazer esse disco, faltava uma música, e essa música era a música de um amigo meu, que faltava letra. E eu pensei nisso. Eu falei, bom, para eu ter um ministério eu preciso... Ele tinha melodia e faltava letra. Faltava letra. Você colocou a letra. Isso, eu coloquei a letra que falasse justamente disso, né? A historinha que eu vou falar para você, que eu contei hoje de manhã, que é uma coisa muito importante, que você tem que ter intimidade com Deus e você tem que entender que quando você tem um ministério, você tem que se desvencilhar do seu próprio eu, né? E fazer com que só Deus apareça, né? Isso é uma coisa, às vezes, difícil, porque nós, como seres humanos, temos o ego, né? O orgulho natural, né? E essa historiazinha era sobre um jumentinho que ele chegava em casa e falava assim para a mãe dele, falava, mamãe, hoje eu fui num evento, cheguei lá, quando eu entrei na cidade, todo mundo bateu palma para mim, né? Aí a mãe dele falou, nossa, né, que legal, né? Mas teve algum motivo especial? Eu não sei, entrei, a hora que eu entrei, todo mundo bateu palma para mim. Ela falou, então amanhã eu vou com você que eu quero ver se isso aí vai acontecer de novo, né? Aí no dia seguinte eles foram lá, quando chegaram, eles entraram na cidade e ninguém bateu palma, né? Aí ela falou, filho, mas você me disse que eles bateram palma pra você ontem, por que será que não estão batendo agora? Não sei, mamãe, ontem eu entrei e eles bateram palma pra mim. Aí ela falou assim, mas só tava você, como é que é? Você estava sozinho? Aí aquele jumentinho falou, não, eu tava carregando alguém. E aí a mãe dele falou, quem? Eu tava carregando Jesus, né? Então, assim, é óbvio, né? É óbvio, aquelas palmas não eram para o jumentinho, era para Jesus. E essa pequena aplicação, ela tem tudo a ver com isso que você me perguntou em relação à intimidade
com Deus. Você precisa ser íntimo de Deus para exercer um ministério desse porte, né? E saber que as palmas nunca serão para você, sim para Jesus, né? Você é o jumentinho, né? Mas que carrega o nome de Deus. Então eu sou um instrumento que carrega o nome de Deus, e para isso eu preciso ter intimidade com Ele. Então por isso que eu decidi fazer uma música desse tipo. Muito bonito e muito interessante. E isso seria essa questão aí de, você falou do conflito, normalmente os aplausos, o ego. Você veria isso como o maior desafio do Ministério da Música? Não, acho que não. O maior, assim, claro que é complicado, né? A gente precisa estar bem focado e ter uma vida de comunhão, né? Mas, assim, a gente tem vários desafios, assim. Um desafio que eu considero, assim, grande é o fato da gente ter que se desprender, assim, da nossa vida, né, pessoal. Assim, é complicado. Nós estamos aqui agora em Porto Alegre, né? Eu vou passar uma semana aqui, então quer dizer, uma semana que eu deixo a minha esposa em casa, sozinha, né? E isso conforto da sua conforto casa. da minha casa, né? Às vezes a gente, até quando vai sair, as pessoas perguntam pra gente, você pode ficar aqui na casa do irmão e tal? Aí a gente fala assim, não, será que tem como arrumar um hotel e tal pra gente? Pode ser mal compreendido. A gente, às vezes é um pouco mal compreendido por conta disso, mas não é. É assim, a gente trabalha a semana toda, né? O final de semana que a gente teria para ficar com a família, o que a gente faz? A gente sai, a gente viaja, a gente se cansa, a gente se desgasta a voz, desgasta, né, a mente. E isso é muito complicado, né? Muito complicado. Mas eu acho que o que vale muito a pena é o resultado, né? Que a gente vê nas igrejas, vê assim, até mesmo nas pessoas que escrevem pra gente e-mail, contando que aquela música que você cantou atingiu o coração dela, fez resultado na vida dela. E isso pra gente é maravilhoso, né? E tem um próximo projeto solo? Tem sim. Na verdade, eu gravei um DVD lá no Recife, desse disco, né, do Íntimo de Deus. E só que assim, como é eu mesmo que estou produzindo, a gente sempre produz as coisas dos outros primeiro, para depois produzir a nossa. Então foi passando o tempo e eu ainda não lancei. Mas a minha ideia é terminar esse DVD, lançar esse DVD e aí começar a fazer o segundo CD. Essa é uma coisa que eu quero fazer rápido, porque não vejo a hora de lançar outro disco. Cantar novas músicas. Novas músicas, né? Aumentar o repertório, né? Legal. Muito bom, foi um prazer conhecer você, viu, Samuel? Eu que agradeço. Obrigado pela sua atenção. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.